Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós estaremos estudando sobre o que parece ser o encerramento do ministério de Samuel à frente do povo. Não tinha mais lógica ele liderar o povo de Deus, pois o povo havia escolhido um rei para si. Então era chegado o momento de Samuel passar o bastão para aquele que seria a pessoa que continuaria liderando o povo de Deus dali para frente. Porém, é interessante porque essa passagem de bastão traz-nos algumas lições muito preciosas. Logo no começo do capítulo 12 de 1 Samuel, ele chama o povo e ali ele diz que já está velho, já está de cabelos brancos, então não tem mais necessidade dele estar à frente do povo. O povo já tinha um rei jovem para estar à sua frente. E ali naquele momento ele pergunta se havia alguma coisa que o povo poderia ter contra ele. Se ele havia em algum momento pervertido a justiça ou qualquer coisa que o desabonasse como líder. E o povo diz que não havia nada. Realmente não havia nada que o povo pudesse utilizar contra Samuel e contra o seu ministério. Então, com base nisso, Samuel novamente conclama o povo de Deus a entregar os seus caminhos a ele. E o faz relembrar de todos os momentos em que o povo de Israel caiu no pecado da idolatria. E em todos os momentos em que Deus enviou um libertador para eles, como relatado no livro de Juízes. Samuel relembra que quando o povo se entregou à idolatria e quando foi dominado pelos amonitas, pelos filisteus e outros povos, quando o povo clamava e se arrependia de seus pecados, Deus levantou pessoas como Gideão, como Jefité e outros para poder libertar o povo daquela situação que ele enfrentava. Depois que Samuel relembra essa história, então ele nos traz a grande exortação dele para o povo de Deus, que nos traz um grande exemplo de como nós, como líderes da Igreja do Senhor, e eu falo isso como pastor, devemos trabalhar a passagem de bastão para uma nova liderança. O texto fala em 1 Samuel capítulo 12, versículo 13, agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, nosso Deus, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Muitos de nós, líderes, incorremos no pecado de termos um ministério personalista, onde nós fazemos com que a igreja seja totalmente dependente da nossa presença na comunidade. Não geramos novos líderes, não temos apoiadores para nos ajudarmos, muitas vezes por insegurança, por medo de que eles venham a se mostrar melhores do que nós. Porém, o que a palavra de Deus nos mostra é que isso é muito irrelevante, porque nós, líderes, na verdade, somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor. E Deus pode utilizar uma outra ferramenta. O meu pastor, pastor Assis, conta uma ilustração muito interessante, onde ele fala que nós somos como peças de xadrez no tabuleiro da obra de Deus. E Deus pode tirar uma peça e colocar outra. E isso não deveria ser um grande problema. Porque, na verdade, os nossos ministérios não estão pautados na nossa inteligência, ou não deveriam estar pautados na nossa inteligência, no nosso carisma, ou na nossa forma de falar, mas sim no quanto nós sabemos e ensinamos e mostramos a palavra de Deus revelada na Bíblia. Então, o fato é que nós devemos tomar como exemplo o ministério de Samuel. Porque Samuel não teve problema nenhum de passar o bastão.
de passar a liderança do povo para Saul. Ele apenas mostrou e revelou que o que ele havia feito só havia dado certo porque ele se colocou disponível nas mãos de Deus e ensinou a palavra de Deus e seguiu a palavra de Deus. E assim, da mesma forma, o povo deveria agir. A grande lição que fica para nós é que nós também devemos pautar a nossa vida religiosa e devemos pautar a nossa liderança e devemos julgar a nossa liderança não pela forma como ele se apresenta, mas sim pela forma como ele age de acordo com a palavra de Deus. Se ele tem uma vida correta, pautada na palavra, se ele ensina e vive a palavra de Deus, a igreja não vai ter problema nenhum de aceitar uma nova liderança que haja da mesma forma. A verdade é que os grandes problemas que a gente encontra em transmissões de ministério é quando uma igreja ou uma comunidade acaba se tornando cativa daquele ministro, do estilo daquele ministro, e quer alguém semelhante. E muitas vezes novos pastores e novos ministros acabam sofrendo com isso. Nós, como igreja, devemos sempre tomar os exemplos que a Bíblia nos apresenta. E eu conclamo vocês a tomar como exemplo a história de Samuel. Nós, líderes, membros da igreja, devemos sempre pautar as nossas lideranças com base nos ensinamentos do Senhor e no que o Senhor nos apresenta. Se nós fizermos isso, não teremos problema nenhum de quando chegar a nossa hora, passarmos a bola para frente e fazermos com que um outro servo faça a obra de Deus no nosso lugar. Paz e graça. Que Deus os abençoe.